São componentes eletrônicos que resistem à passagem da corrente elétrica no circuito. São comumente usados. Sua unidade de medida é conhecida como ohm, e sua simbologia é representada pela letra grega ômega maiúscula. Mas como vimos no vídeo anterior, no tópico resistência elétrica, a letra R foi utilizada como unidade de medida nas literaturas antigas. Isso pelo fato de que máquinas de escrever antigas não possuíam a simbologia da letra grega ômega, e qualquer componente que se opunha à passagem de corrente elétrica é considerada resistor. Os resistores convencionais são normalmente resistores construídos à base de carbono, ou então à base de um fio enrolado em volta de um núcleo cerâmico. Este segundo tipo é também chamado resistor de fio. Esses resistores de fio normalmente conseguem dissipar uma potência maior e são, portanto, usados em aplicações onde muita potência seja dissipada no resistor. Nesta figura, temos uma perspectiva da construção de um resistor. No interior dele, vemos o material de carbono. Nas duas extremidades, uma peça circular metálica, que fará o contato com o material de carbono, que por sua vez é revestida de um material isolante. Potência. A potência elétrica que um resistor gasta ele é dissipada em forma de calor. Em um circuito, é extremamente importante saber a potência dissipada pelo resistor, de modo a ser utilizado resistor de potência compatível. Se for usar uma de potência máxima menor do que ela terá que dissipar, ou seja, se um resistor tiver uma potência máxima de 1 watt, por exemplo, e o circuito trabalhar com 2 watts, o componente irá queimar. Podemos observar fisicamente que quanto maior for seu tamanho físico, maior será a sua potência máxima. E para sabermos a potência que se deve utilizar no circuito, devemos primeiramente saber a resistência equivalente, ou seja, a resistência total do circuito onde o resistor irá atuar, e depois saber qual a corrente total no circuito. Aí vejamos um exemplo. Olhando para o circuito, nós temos uma fonte de alimentação que irá fornecer a tensão para o circuito, e vemos que essa tensão fornecida será igual a 6 volts. E temos dois resistores ligados em série. Supondo que R1, o resistor 1, é igual a 1 kΩ e R2 é igual a 100 ohms, podemos calcular a potência dissipada pelos dois resistores. Para isso, devemos calcular primeiramente a corrente total que circula no circuito. Usaremos a seguinte fórmula: V igual a R vezes I, onde V é igual à tensão da fonte, que é dado em V, a unidade de medida. Resistência é igual à letra R, que é em ohm, e I, que é igual à corrente elétrica, que é a sua unidade de medida igual a A, de ampere. Aí nós temos aqui o valor de 6 volts, que é a tensão da fonte. E para saber a resistência total, deve-se somar o valor das resistências. Há uma regra para se calcular resistências, quando ela estiver em série, e uma outra regra para quando tiver resistências em paralelo. Isso veremos com mais calma mais para frente, certo? Aí, como tem dois resistores vemos aqui dois resistores em série, então só basta nós somarmos. E então R1, que é igual a 1000 ohms, e mais R2, que é igual a 100 ohms, isso será igual a 1100 ohms, ou igual a 1,1 kΩ. Aí uma observação que deve ser feita: quando a resistência tivesse em kΩ ou em megaohm, deve-se transformá-lo para ohm. Por exemplo, se tiver o resistor em kΩ, 1 kΩ, isso será ser transformado para 1000 ohms. E se tiver em 1 megaohms, para 1 milhão de ohms. Isso a fim de facilitar o cálculo. Agora que temos V e R, que é resistência total, basta isolarmos a incógnita I na fórmula V igual a R vezes I. Aí sabendo que isolando I
nós teremos I igual a V de tensão sobre R de resistência, que vai ser igual a 6 volts, que é o valor da tensão fornecida pela fonte, dividido por 1.100 ohms. Isso será igual a 0,00545 ampere, ou 5,45 miliampere. Agora basta acharmos a potência dissipada em cada resistor. Utilizaremos a seguinte fórmula: P igual a R vezes I elevado ao quadrado, onde P é igual a potência, que é dada em watt, R é igual a resistência, que é dada em ohms, e I igual a corrente, que é dada em ampere. Para calcularmos a potência dissipada pelo R1, que é o resistor 1, basta substituir os valores, né? Aí PR1, que é a potência dissipada pelo R1, vai ser igual a R1 vezes I ao quadrado. Isso vai ser igual a 1.000 ohms vezes 0,00545 elevado ao quadrado. Logo, teremos que a potência dissipada pelo resistor 1 será igual a 0,0297 watts, ou 29,7 miliwatts. Aí para R2, só basta substituir os valores. Aí temos que PR2 é igual a resistência 2 vezes I elevado ao quadrado. E isso é igual a 100, que é o valor de R2, vezes 0,00545 elevado ao quadrado. Logo teremos que PR2 é igual a 0,00297 watts, ou igual a 2,97 miliwatts. Aí sabemos agora que PR1 é igual a 29,7 miliwatts e PR2 é igual a 2,97 miliwatts. Aí podemos verificar que se usarmos o resistor de 1 sobre 8 watts para o R1 e o R2, que equivale a 0,125 watts ou 125 miliwatts, vemos que é uma potência maior. O resistor vai ter uma potência maior do que o valor teórico que acabamos de calcular. Logo, não teremos problema algum, pois 125 miliwatts suportam uma potência de dissipação muito mais que as potências que acabamos de ver para PR1 e PR2. Agora, se usarmos um resistor R1 e um resistor R2 de 10 ohms cada, teremos a potência de 0,9 watts ou 900 miliwatts para cada um. Em um resistor de potência de 1 sobre 8 watts, vai ser, sendo de uma potência menor, queimaria o resistor. Código de cores. Os códigos de cores serão utilizados para resistores de carvão. O mais comum é o uso de resistores contendo 4 faixas. Essas faixas representam um código de cores. Para sabermos o valor do resistor, devemos consultar uma tabela que é facilmente encontrada na internet, mas que disponibilizarei a vocês. Para descobrir a ordem correta das faixas, ou seja, para saber qual faixa vem primeiro, basta observar que uma faixa ficará mais afastada das outras, ou seja, ficará 3 faixas agrupadas e uma quarta faixa mais afastada que as outras. Aí no caso da figura, vemos o dourado um pouco mais longe. Isso significa que essa faixa é a última faixa, neste caso a quarta faixa. Então, a primeira faixa será a da outra extremidade do corpo do resistor. Basta contar na sequência 1, 2, 3 e 4 faixas. Feito isso, identificando a ordem das faixas, basta agora olharmos a tabela. A faixa 1 do resistor da imagem é marrom. Na tabela, nós vemos que ele tem um valor de 1. Já a faixa 2 tem a cor preta. Na tabela, faixa 2, preta, tem um valor 0. A faixa 3 trata-se, no caso, do fator de multiplicação. Basta multiplicar pelo valor correspondente. Neste exemplo, a faixa 3 é vermelha. Ela tem um fator multiplicador de vezes 100. O valor ficará bem assim. O valor é 10, que é o valor de 1, referente ao marrom, e 0, que é referente à faixa preta, né? Na ordem, ele forma o valor 10, vezes o 100, que é o fator multiplicador, que é a faixa vermelha. Isso tudo será igual a 1.000 ohms, ou igual a 1 kΩ. E a quarta faixa? Bom, essa última faixa representa a tolerância do resistor, como vemos na tabela. O dourado tem uma tolerância de mais ou menos 5%,
Isso significa que na prática, ao executarmos um teste usando um equipamento chamado ohmímetro, seu valor apurado deve estar no máximo seu valor verificado com a ajuda da tabela mais 5% e no mínimo seu valor apurado na tabela menos 5% do seu valor calculado. Um exemplo, nesse caso desse resistor, um resistor de 1000 ohms, aí basta multiplicar ele por 5%. E 1000 vezes 5%, ele será igual a 50 ohms. Ou seja, esse valor calculado de 50 ohms é o máximo e o mínimo somado ou subtraído ao valor do resistor. No caso, se o ohmímetro passar o valor de 1050 ohms, que seria o valor máximo, ou se estiver abaixo de 950 ohms, que é o valor mínimo, estará fora da faixa de tolerância. Esse resistor deverá ser descartado. Eventualmente, poderemos encontrar resistores com 5 faixas. Nesse caso, as 3 primeiras faixas serão os valores, a quarta faixa, o fator multiplicador, e a quinta faixa, a tolerância. Esses são considerados resistores de alta precisão, ou seja, seu valor observado na tabela tende a ser muito próximo ou igual ao valor apurado no ohmímetro. Haverá muita pouca diferença. Aí nesse resistor da imagem que vemos agora, a faixa 1 no caso é marrom, a faixa 2 é amarela, a 3 é vermelha, a faixa 4 vermelha também, e a quinta faixa é o dourado. E esse resistor ele terá o valor de 142 vezes 100, que é o fator multiplicador, com 5% de tolerância, ou seja, ele será equivalente a 14,2 kΩ, com 5% de tolerância. Para quem não tem prática com multímetros, quando for fazer medição de resistência ou capacitor, diodo, sempre tem que se atentar à conexão correta aqui das ponteiras de prova, certo? No caso, a ponteira preta, onde vocês vão conectar, onde tem a palavra aqui com. Então, normalmente vem na cor preta. Então é só conectar de acordo com a sua cor, preto com preto, certo? Ou então onde tiver com, que é o ponto comum, alterna, certo? E o vermelho, tá vendo aqui que tem 3 conectores vermelhos, certo? No caso desse multímetro aqui. Quando for medir, por exemplo, tensão, resistência, for medir frequência em hertz, ou for medir diodos, você vai colocar a ponteira vermelha onde tem os símbolos correspondentes. Você vai medir, por exemplo, da tensão V, da resistência ohm, o símbolo do ohm aqui, da frequência hertz e da escala do diodo, esse aqui é o símbolo do diodo, certo? No caso, se for medir correntes, aí você tem esses dois aqui, ó, essas duas ponteirinhas aqui. Aqui é para correntes que estão em miliampere. E aqui você vai usar para quando for medir correntes que você sabe que são mais de 1 ampere, por exemplo, certo? Aí depois é só selecionar a escala que você deseja utilizar para fazer a medição. Então, eu peguei esses 3 resistores para a gente poder testá-los na prática. Para isso, nós utilizaremos esse multímetro digital na escala de resistência, ohmímetro no caso, né? Para identificar qual é a escala de ohmímetro no multímetro, caso você não tenha muita prática ou desconhece um pouco esse equipamento, basta você olhar pelo símbolo da resistência que a gente estudou, que é a escala de ohmímetro, que é esse símbolo aqui, certo? Com exceção aqui do BIP, essa aqui é a escala de BIP, a partir aqui do 200 até o 2000, essa é a escala de resistência. Aqui na parte branca aqui já é outra escala, que a gente vai estudar mais pra frente, certo? Eu vou pegar aqui primeiro esse resistor. Vou tirar aqui esses dois. Aqui vamos primeiro, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar. Deixa eu ver se foca aqui. As faixas para a gente ver na tabela o seu valor, certo? A primeira faixa aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, identificar. A primeira faixa
é a marrom, certo? A segunda faixa é a preta, a terceira faixa é a amarela e a quarta faixa é o dourado. Dá pra ver bem, né? Então, faixa 1, recapitulando, faixa 1 marrom, faixa 2 preta, faixa 3 amarela e a última faixa dourada. Olhando lá na tabela de código de cores, nós verificamos que um é o marrom é o número 1, representa o valor 1, o preto representa o valor 2, juntando esses dois valores vai formar o 10, certo? E o terceiro nós sabemos que falta multiplicação. E o amarelo, na tabela, ele equivale a vezes 10.000. Então a gente vai pegar o 10, que é 10, vezes 10.000. Isso será igual a 100.000 ohms. Então sabemos que o valor desse resistor é equivalente a 100.000 ohms ou 100 kΩ de forma reduzida, né? E calculando a faixa de tolerância, calculando aqui, 5% de 100.000 equivale a 5.000 ohms. Então 5.000 ohms mais 100.000 ohms, que é o valor da resistência, o valor máximo que o multímetro deve ler é 105 mil ohms ou 105 kΩ. E o valor mínimo que o multímetro deve apurar é de 95.000 ohms ou 95K, certo? Agora eu vou ligar aqui o multímetro para a gente poder estar verificando. Deixa eu só ajustar aqui para ficar melhor. Pronto. Eu tô usando só a mão aqui, fica mais complicado. Aqui na escala de ohms, nós sabemos que ele é de 100 kΩ, né? Então aqui, ó, como sabe qual valor, qual a escala que nós usaremos? Nós devemos escolher uma escala que seja maior, sempre uma escala maior do que o valor que a gente identificou. No caso aqui, o resistor que a gente acabou de verificar, ele tem 100 kΩ, certo? Então nós devemos escolher de 200, porque ele está acima dos 100 kΩ. 20K, que é a escala que nós temos aqui, está bem abaixo, né? Então devemos a próxima escala, 200 kΩ. Tentar só ver uma posição para poder estar medindo aqui, só um minutinho. Pronto, aqui com a mão segurando a câmera, eu tô manuseando aqui o equipamento, fica difícil. Mas aqui como podemos ver, ó. Aí, seguimos. E no multímetro lá vai estar marcando exatamente 99,7 kΩ. Vimos que na tolerância ele ao mínimo é 95 kΩ, então ele está dentro da faixa de tolerância, né? Tá bem preciso o valor dele no caso. Esse próximo resistor aqui, eu identifiquei o seguinte: as faixas dele são azul, que é a faixa 1, a 2 é a cinza, a terceira é a marrom e a quarta faixa é a dourada, certo? Na tabela, a azul corresponde ao o valor número 6. Então a primeira faixa, o primeiro valor é 6. E o segundo valor, que é o cinza, corresponde ao valor 8. Então, juntando 6 e 8, forma 68 ohms. E a terceira faixa, marrom, é a faixa de tolerância. Desculpa, é o fator multiplicador. Que no caso, o marrom é vezes 10. 68 vezes 10, nós teremos o valor de 680 ohms. Vamos tentar pegar aqui o valor no multímetro. A primeira coisa que a gente vai fazer é escolher a escala, né? Antes de medir. Como eu falei no primeiro exemplo, a gente sempre escolhe uma escala maior do que o valor que a gente identificou. No caso, tem que ser uma escala maior do que 680 ohms, né? Como 200 é o menor valor da escala e 680 é maior do que essa menor escala, devemos pular para a seguinte escala, né? Que é 2K. 2K, como ele é superior a 680, a gente pode estar selecionando ela para estar medindo.
Só um minutinho. Acertando em 200 aqui tem que ser na escala correta. Pronto. Agora tentar medir aqui. Só um minutinho. Tá aqui. Tem que fazer uma gambiarra aqui para conseguir usar uma mão e fazer a medição. Encostar o ponteiro no outro terminal do resistor. Certo? E aqui no multímetro temos o valor de ponto 671 ohms. Aí vimos que 5% de 680 é 34, certo? Então se a gente pegar 680, o máximo que ele deveria ler seria 714 ohms e o mínimo que o multímetro deveria ler aqui no display seria de 646 ohms. Então ele está dentro da faixa de tolerância, o que significa que o resistor está bom. Agora vamos para o terceiro e último resistor. Aqui temos o terceiro e último resistor que iremos testar. Aqui vemos o seguinte, a primeira faixa conseguimos ver que é vermelho, a segunda faixa também é vermelho, certo? E a terceira faixa é laranjado e a última dourado. Normalmente a quarta faixa vem dourada. Dificilmente pode pegar contra uma escala de cinza que tem outra tolerância, mas normalmente vem dourado a quarta faixa, certo? E verificando a tabela o valor desse resistor, vemos que a faixa 1 vermelho corresponde a 2, a faixa 2 vermelho corresponde a 2 também, então temos aí 22, e a terceira faixa alaranjada, fator multiplicação, na tabela verificamos que ela corresponde a vezes 1000. Então pegamos o 22 vezes 1000, que equivale a 22.000 ohms, ou 22 kΩ, certo? Aí aqui antes de medir, como eu disse anteriormente, a gente deve selecionar a escala corretamente, sempre selecionando a escala superior ao valor apurado. Como ela tem 22 kΩ, nós temos aqui que a 22 está entre 20K e 200K, né? Então nós sempre escolhemos a maior, a superior. Indicar, certo? Certo, então encostar aqui a ponteira de prova no outro terminal do resistor. Pronto, consegui. E verificou que é vermelho, vermelho, laranja, dourado, né? 22 kΩ. E no multímetro, temos que na escala de 200, que é superior. E a leitura dele, que é equivalente a 21,4 kΩ. A faixa de tolerância é 5%. Eu calculei aqui que de 22 kΩ equivale a 1.100 ohms, ou 1,1 kΩ, é a faixa de tolerância, para mais ou para menos. Então o máximo que deveria apurar seria 23,1 kΩ, ou o mínimo 20,9 ohms, certo? Vimos aqui que está dando 21,4, que é bem acima do valor mínimo que ele poderia apurar. Então significa que o resistor está muito bom. É só para concluir aqui a parte de medições dos resistores na prática. Os resistores eles não possuem polaridade, tá? Então, quando você pegar um multímetro, você vai ver que ele tem um cabo vermelho e outro cabo preto. Aí não precisa se preocupar com
qual a posição correta de se medir, porque o resistor ele não tem polaridade. Então, você pode medir usando a ponteira preta em qualquer um dos terminais do resistor, e o mesmo que vale para preto. Não interessa a posição correta, tá? Pelo fato do resistor não ter polaridade. Mas isso não se aplica a capacitores, a diodos e outros componentes que nós estudaremos mais para frente.